Vamos lá, boa tarde a todos. Estamos chegando para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre planejamento. Fala, Cristian, meu amigão. Minha cunhadinha tá aí também, da Iva, contando história. Sejam bem-vindos. Vou chamar aqui nosso parceiraço, Gabriel. Todo mundo me ouvindo bem? Oi, Pati. Até a Pati está prestigiando a gente hoje. Sejam bem-vindos. Nosso tema hoje é planejamento. E aí, Walter? E aí, pessoal? Tudo bom? E aí, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Beleza? Seja bem-vindo aí. Tema bom, hein? Tudo em... Hã? Tema bom, hein? Tema bom. Tema bom. Principalmente nessa mudança toda que muita gente está vivendo, um novo planejamento se faz necessário, né, Gabriel? Que fez a diferença aí para muitas empresas, né? Acho que pararam, planejaram aí. Mas é importante a gente ver também a questão do planejamento pessoal, né? Não só a parte como uma corporação, né? Pensar numa parte também de vida, né? Eu acho que o planejamento pessoal também é uma coisa essencial. Eu sei que o nosso enfoque acaba sendo um pouco mais corporativo, mas é importante a gente pensar também nessa parte do planejamento pessoal. Hoje o tema, só para a gente pontuar, né, Gabriel, foi uma sugestão do Gabriel, né, para linkar e para dar uma alinhavada em todas as nossas lives passadas, né? Que a gente vai dar uma pincelada aí em tudo que nós já falamos, das competências que a gente vem trabalhando, e nenhuma delas faz sentido se a gente não tem um planejamento bem sólido, bem elaborado. E ao longo dessa live de hoje a gente vai chegar a um esclarecimento aí maior com relação a isso. Sejam bem-vindos e obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Vamos lá, Gabriel, faz a abertura aí. Liga lá. Quer que eu comece? Manda aí, por favor. Então vamos lá. Você falou de planejamento pessoal, né, ou empresarial. No fundo, a gente pode ter o mesmo método para fazer o planejamento empresarial quanto pessoal, né? Então, tudo que a gente falar aqui de planejamento, ele tanto vale para um planejamento empresarial, né, que o pessoal gosta de chamar de planejamento estratégico, quanto o planejamento pessoal, que também pode ser um planejamento estratégico. Tanto que eu faço alguns cursos de planejamento estratégico, até esse semestre agora a gente não tem feito, né, porque eu não preparei ele online, e tanto nesse treinamento, quando ele é aberto, tanto tem empresários, né, quanto tem pessoas que querem fazer o seu planejamento pessoal de vida. Então, o planejamento ele serve tanto para uma empresa quanto para a pessoa. No fundo, quando a gente faz o planejamento de uma empresa, a gente acaba planejando as ações que os nossos colaboradores vão ter que fazer, né? Então, acho que a gente não precisa muito se preocupar, né, quando estiver falando, porque, no fundo, a gente vai estar falando para ambos os públicos. Agora, o importante é entender o seguinte: por que planejar, né? Porque a gente escuta muito as pessoas falar, planejamento a gente gasta muito tempo, consome muito tempo. O planejamento, ele consome algum tempo, claro, né? Mas é um tempo que você vai recuperar lá na frente. E por que planejar? Vamos. Tudo. Que simplificado, né, quando é um planejamento mais simplificado, tanto para a pequena empresa ou para as pessoas, as chances de alcançarmos nossos objetivos é muito mais efetivo. Por mais simples que ele seja, que seja um planejamento aí numa folhinha de papel, a possibilidade da gente realizar as nossas metas aumenta, muito maior.
Oi. Deixa eu te falar, tinha travado aqui para mim, eu achei que fosse só para mim, mas o Christian também está me Travou para apontando todo aqui que mundo? tinha travado. Então nós perdemos um. Eu não sei se dizer se para todo mundo, eu não sei se você está conectado na internet aí ou não, mas assim, perdemos um bom trecho da tua fala aí por conta desse travamento. Mais alguém? Todo mundo ouviu a fala do Gabriel? Se ouviu, dá um like assim, se possível. Senão a gente E para volta. Foi quem pouca coisa que travou, eu se puder falei. apontar. Rapidinho a gente repassa. Foi. Vamos lá, então. Podemos repassar. Deixa eu só aproveitar essa sua pontuação que você estava falando com relação ao pessoal e o corporativo, né, um planejamento de empresa. Eu entendo que os itens são os mesmos, vamos dizer assim, mas enquanto na empresa você fala de por que a empresa existe, onde a empresa quer chegar, quem levará ela até lá, né, uma coisa totalmente que você tem que, principalmente, ter um item importantíssimo que é a participação. Né? Eu acho que quando você vai elaborar um planejamento estratégico de uma empresa, se você trabalha com um planejamento participativo, você tem muito mais chance de êxito, né? E de alinhar o norte para todos eles do que se você fizer um trabalho sozinho, né? E querer que todo mundo engula o que você planejou. É isso que eu estava dizendo. E no caso de pessoal, tem algumas perguntas básicas que você acaba fazendo que ajudam bastante no desenvolvimento e sai um pouco desse mundo corporativo, que você acaba aplicando esse desenvolvimento para várias direções da sua vida. Um planejamento de vida, de fato, né? Então, acho que isso difere um pouquinho do estratégico de empresas. Mas vamos seguindo lá, a gente vai pontuando isso ao longo do tempo aqui. Mas Tá voltando dando umas nesse travadas tema, aí, viu, Gabriel? é aqui que está travando? O meu Então, que está porque o travando? pessoal tinha apontado... Então, eu acredito que Porque sim. Vê se está tudo certo aí, por favor, com a internet. tá tudo normal, estou no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui se mudou de rede. Isso, você Não, está estou na na mesma mesma rede, que rede. deu uma... Tá, então vamos tocar. É que deu Vamos lá. uma travadinha, a gente perdeu um bom tempo aí da tua fala. Então, se você puder recomeçar, por Vamos. favor. Então, antes da gente retomar, né, o porquê planejar, que eu acho que é por aí que a gente precisa começar, o planejamento estratégico de uma empresa ou pessoal, a gente precisa passar por alguns pontos. Primeiro, a gente precisa saber quem nós somos, né? Quem a empresa e quem nós somos. Então, entra missão, visão, valores, né? Todas essas partes. E nós temos também isso. E onde nós estamos, como nós estamos no momento, como a empresa está no momento, né? E como eu, pessoa física, estou no momento. E aí, a partir daí, sim, então, a gente montar o plano, nosso planejamento estratégico. Tá? Mas vamos pensar no seguinte, por que planejar? Por que planejar? Porque muitas pessoas falam, Gabriel, planejamento eu gasto muito tempo, eu não sei fazer, é um negócio complicado. Ele é complicado se você quiser que ele seja complicado. Né? Ao longo da live a gente vai poder ver que não é uma coisa tão complicada fazer um planejamento. Né? E por que então planejar? Eu acredito, na minha visão, o que me leva a planejar é realizar a meta, é realizar meus objetivos. Porque se eu não planejo, eu vou ter muito mais dificuldade de realizar os meus objetivos e as minhas metas. Né? Eu vou encontrar barreiras que eu poderia já ter descoberto antes e já ter planejado como passar por aquela barreira. Né? Então, eu vou ter algumas dificuldades que eu já poderia até estar preparado, sabendo que eu vou ter. Então, ao realizar um planejamento, mesmo que simplificado, né? Um planejamento não precisa ser algo muito complexo, a chance de nós alcançarmos os nossos objetivos e a nossa meta é muito mais efetiva do que não ter o planejamento estratégico. O cuidado é que muitas vezes nós não temos um planejamento, primeiro, né? Então a gente parte direto para a ação. Então nós vamos encontrar um monte de problema ao longo do caminho porque a gente não planejou o que tem que ser feito, o que pode ocorrer. Né? Segundo, quando muitas pessoas fazem o plano e não colocam em prática. Então, o planejamento ele tem que ser algo que você coloque em prática e acompanha dia a dia, momento a momento, passo a passo. Cada passo que você dá no caminho para chegar no teu objetivo, você tem que avaliar o teu planejamento. E o que muitas pessoas imaginam também é que o planejamento pode ser realizado apenas na cabeça, né? E isso não basta para você poder atingir suas metas. Então, esses pontos são muito importantes. Planejar, para mim, é realizar a meta.
Então, se eu quero realizar meta, eu preciso planejar. Oi. Me veio na cabeça o caso da Apple, por exemplo, né? A Apple, quem vê a biografia do Steve Jobs ou acompanhou a história, né? Que não tem como tirar a história da Apple da história do próprio Steve Jobs. Houve um momento em que ele foi colocado para fora da empresa que ele mesmo fundou, né? E a empresa, sem, né, o Steve Jobs, tinha tomado outro rumo, outro viés. E eu entendo que é por conta de cultura organizacional. Então, a cultura, a determinação, a definição da cultura organizacional tem que estar dentro de um planejamento estratégico. Então, acho que a primeira coisa que se faz no planejamento estratégico para uma corporação é a definição do propósito, né? O Steve Jobs tinha um propósito, a empresa a Apple tinha um propósito, né? E aquilo se perdeu com a saída dele, quando entrou o presidente, que se não me engano era da Pepsi, né? E assumiu a presidência da Apple. Aquilo tomou um vulto completamente diferente, porque aí começa aquela coisa que a gente sempre fala aqui para que a gente tem que cuidar. Liderança não pode ter vaidade, né? Liderança não pode ter ego. Então, liderança é uma coisa que tem que ser... a mente tem que estar limpa para você poder liderar, para você tomar as melhores decisões. Então o cara já chegou achando que tudo que ele fez na corporação que ele tinha feito anteriormente, se eu não me engano era a Pepsi, né, uma dessas grandes de refrigerante, chegou lá achando que ia ser o bambambam. Vamos tirar esse lunático do Steve Jobs daqui para a gente poder trabalhar direito, porque ele grita demais, fala muita bobagem, viaja na maionese, e vamos tocar a empresa para frente. O que aconteceu com a Apple? Quase deixa de existir. Aí foram lá buscar o Steve Jobs de novo. O que o Steve Jobs trouxe de volta para a Apple? Na minha humilde opinião, ele trouxe a cultura da empresa. E a cultura da empresa é o propósito que ela tem. Então, se a empresa não tem um propósito, perde o sentido qualquer planejamento. Então, a primeira coisa que se faz, mesmo que a empresa já exista, vamos fazer um planejamento? Vamos. Qual é o nosso propósito? Por que nós existimos? Né? Onde a gente quer chegar? Quem vai levar a gente até lá? Então, essas são, no meu ponto de vista, o primeiro passo para qualquer início de um planejamento estratégico. Se a gente pensar no planejamento estratégico pessoal, né, são as perguntas mais simples, eu acredito, por isso que eu falo que tem alguma diferenciação, e passa pelo que o Gabriel está colocando na definição de metas. Mas as perguntas básicas para quem quer fazer um planejamento pessoal é como, né? Como eu vou fazer o que eu estou intencionando? Quando eu vou fazer o que eu pretendo? Por quê? E aí sim se define o propósito. Por que eu vou fazer isso? E se esse propósito não for uma coisa sólida, uma coisa grande, uma coisa que te tire da cama todos os dias para você lutar por aquilo que você entende ser o seu propósito, aquilo vai por água abaixo em pouco tempo. Em alguns anos, talvez, mesmo que seja empresa. E aí, onde... é uma coisa importante, que às vezes a gente fazendo planejamento pessoal deixa de pensar, né? Você está dentro da sua casa, do seu lar, você fala, vou fazer um escritorinho aqui, vou começar meu negócio, vou trabalhar na internet e tal. Não, você tem que saber onde e com quem. Quem serão seus parceiros, quem vai estar com você ombro a ombro para fazer a coisa acontecer, com quem você pode contar ou não. Então, no caso do pessoal, eu entendo que a gente pode ir mais por essa linha para começar, né? Como a gente está falando de uma introdução, isso seria para a gente introduzir o que nós estamos... colocando aqui em relação a planejamento, né, Gabriel? Então, e a importância das metas, tanto no corporativo quanto para o pessoal, né? Depois, ao longo do tempo, daqui a pouco a gente pode falar da diferença de objetivo e meta, né? Aí acho que fica bem claro por que eu falei em meta e não só em objetivo. Então, mas veja só, quando você quer definir algo para você, né, você quer definir um objetivo, você tem um sonho, isso também passa pelo teu propósito de vida, né? Então, nós, pessoas, temos o nosso propósito de vida. O meu propósito de vida não é o mesmo propósito de vida da minha empresa, mas eles se integram, eles se complementam, né? Então, uma pessoa também tem que ter o seu propósito de vida, né? E o propósito, ele é composto de quê, né? Tanto da empresa quanto das pessoas. É visão de futuro, missão, valores, cultura, né? E tudo isso faz parte do propósito. E se eu não tenho um propósito, eu não sei nem onde eu quero chegar direito, né? Então, como é que eu vou planejar algo se eu não sei onde eu quero chegar? Então, eu estou numa situação... segundo momento, entre essa parte dos objetivos, metas, indicadores, e objetivos e metas são coisas distintas, que você vai colocar já, né?
Quando eu tenho, então, o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu tenho a minha visão de futuro, eu sei onde eu quero chegar. E aí eu posso planejar como eu faço para sair da situação atual e chegar na situação desejada, né? Como é que eu saio do ponto A para chegar no ponto B. E aí o planejamento é que vai me ajudar a fazer essa caminhada, sair de onde eu estou hoje para chegar aonde eu quero, certo? Então, um bom planejamento ele é indispensável para alcançar os nossos objetivos e metas. Isso tem que estar muito claro para as pessoas, né? E, então, por exemplo, o que significa, então, planejar? Vamos lá, né, falar um pouquinho de como planejar. Planejar significa analisar, preparar, estruturar as melhores estratégias e condições para você concretizar, para você realizar um objetivo desejado. Então, primeiro eu tenho que ter um objetivo. Esse objetivo eu transformo numa meta, e aí eu faço, então, toda a análise, preparo o que eu tenho que fazer, estruturo, né, quem são as pessoas que vão me ajudar, o que eu tenho que fazer. E aí a gente vai falar sobre esses itens daqui a pouco também. Tá? Então, planejar é isso, é analisar, preparar e estruturar as melhores estratégias para eu chegar onde eu quero. Certo? Então, o que significa, né, resumindo, né, planejar? Transformar um objetivo em uma meta. Então, por que eu falo por que planejar? Para atingir uma meta. E uma meta, ela parte de um objetivo. Então, se uma empresa tem um objetivo ou uma pessoa tem um objetivo, ela tem que transformar aquele objetivo numa meta. Porque o que é um objetivo, né? Qual que é a diferença de objetivo para meta? O objetivo é o alvo, é onde eu quero chegar. É o que eu quero realizar, o que eu quero alcançar, o que eu quero atingir lá na frente, né? É o meu ponto B. Eu estou hoje numa situação, eu quero atingir uma outra situação. Só que, quando você tem um objetivo, você não tem algumas coisas bem palpáveis. Qual é o dia que eu tenho que realizar esse objetivo? O que vai me dizer que eu realizei esse objetivo? E aí, então, quando você faz isso, você está transformando o teu objetivo em uma meta. Então, o que é uma meta? É um objetivo muito claro, ou seja, todo mundo tem que entender. Se você contar para alguém, a pessoa tem que entender qual é o teu objetivo, né? Tem que ter um valor, um indicador de realização. Então, por exemplo, meu objetivo é comprar um apartamento. O que vai dizer que eu comprei o apartamento? A escritura. Então, você tem que ter, né? Eu quero melhorar o meu relacionamento. Então, você tem que definir um sentimento que você quer sentir para que você possa verificar que você chegou aonde você queria chegar. Então, você pode ser mensurável ou não. Né? E um prazo. Né? Então, Gabriel, mas para diferenciar bem o que você está falando de objetivo e meta, desculpa te interromper, mas, por exemplo, sobre objetivo e meta, é objetivo, e eu tenho objetivo estratégico e tático. Né? Estratégico, você fala de onde você quer chegar, e tático, você vai ter as ações para chegar até aquele objetivo. Isso é um objetivo. A partir do momento que você tem já indicadores, né, de desempenho de qualquer ordem, você já começa a conseguir estabelecer metas. Aí sim, né, e tem uma coisa muito importante em relação a metas, que elas têm que ser mensuráveis, né, Gabriel? Meta não pode ser aquela coisa que você não consegue realizar de forma nenhuma, tem que ser uma coisa específica, né? Então, mensurável, atingível, porque senão você vai gerar frustração, vai deixar de atuar naquilo que você está buscando fazer. Tem que ser relevante. Você também vai fazer uma meta, olha, vou comprar pão todo dia de manhã para me manter vivo. É relevante você colocar isso como uma meta, né? Para quem quer comprar uma casa, para quem quer, enfim, não é relevante. E tem que ser tangível, com prazo definido, porque aquela coisa também que se objetiva, eu quero ir um dia para a Lua, é uma coisa assim, tá bom, você vai ter que se formar astronauta, tem que falar várias línguas, enfim, é uma coisa que está, sei lá, pelo menos para a minha realidade hoje distante. Por Marcos Pontes, né, que é o astronauta brasileiro, isso foi bem viável, né? Então ele teve lá um objetivo estratégico e tático, ele conta a história dele de que, estou falando um exemplo de um cara que planejou a vida, né? Ele era uma criança como qualquer um de nós, no interior de Ribeirão Preto, se eu não me engano, andava descalço no chão, só que ele sonhava em ir para a Lua. Esse era o objetivo dele, né? Aí ele passou a estudar o que ele precisava fazer para ir para a Lua.
poxa, eu preciso aprender a falar inglês, porque os livros de astronautas estão todos em inglês. Então, a meta dele, né, foi aprender inglês. Aí ele começou, aprendeu o inglês básico. Segunda meta foi para o intermediário, depois para o avançado. Passou a ler livros em inglês. Então, ele foi fracionando os passos que ele tinha que fazer. Tanto é que, por fim, ele teve que aprender russo, porque ele acabou indo para o espaço numa nave russa, enquanto ele imaginava que ia numa nave americana. Então, estou dando um exemplo prático, né, de um planejamento de vida que culminou com um super brasileiro bem-sucedido, que é o Marcos Pontes, né? Então, para diferenciar bem o que o Gabriel está colocando aí entre objetivo, né, que tem o objetivo tático e o objetivo estratégico, da meta. Meta, a partir do momento que a gente tem indicadores, que a gente passa a mensurar e acompanhar aquele indicador, isso passa a ter uma meta bem clara e estabelecida. É isso, Gabriel? É verdade. Então, porque um objetivo em si é onde eu quero chegar. Agora, como é que eu vou chegar lá? Né? Então, vamos dar um exemplo assim, prático do que uma simples diferença de objetivo para meta. Se eu falar assim, né, eu chego em alguns clientes e falo, eu quero aumentar minhas vendas brutas. Isso é uma meta? É uma meta, Val? É um objetivo. Ou é um objetivo? É um objetivo, tá legal. Aumentar as vendas é um objetivo. Aí então, quando ele estabelece quanto ele quer aumentar de vendas, por exemplo, eu quero aumentar em 12% as minhas vendas, sendo que no ano passado nós aumentamos em 10%. Aí é uma coisa tangível, porque se falar também em crescer em 25%, isso já fica muito distante de uma realidade e pode causar até uma desmotivação, tanto pessoal quanto para a equipe, né, Gabriel? Então tem que ser uma coisa bem mensurada. Como é que seria transformar isso numa meta? Aumentar as vendas brutas no ano de 2020 em 370 mil. Pronto. Então, eu estou dizendo que ao final de 2020, minhas vendas brutas ao longo do ano tem que ter sido maior 370 mil. Acabou. Chegou no final do ano, atingiu ou não atingiu a meta? Aumentar as vendas brutas em 20%, como você falou, ao longo dos 3 últimos meses de 2020, em relação à média do último trimestre de 2019. Então, ela é tangível, é mensurável, tem data, certo? A única coisa que não tem, né, do que você falou, é a relevância. Mas aí a relevância a gente tem que colocar, né? Então, quando a gente define uma meta para uma equipe, a gente tem que mostrar a relevância de atingir aquela meta. Quando é pessoal, você mesmo tem que encontrar uma relevância. O que seria a relevância, né, na minha visão? Você encontrar um objetivo, um motivo muito forte para realizar aquilo. E quando eu tenho uma meta, né, que pode ser difícil de eu atingir, né, eu tenho que ter um motivo muito forte. Se eu não tenho um motivo forte, no meio do caminho eu vou desistir. Por que muitas pessoas têm um monte de objetivo engavetado? Se essas pessoas pararem e elas olharem lá as gavetinhas delas de objetivo, e ela pegar cada um deles, elas vão ver que elas não tinham encontrado um motivo forte para realizar aquele objetivo, que é a relevância. Então, não adianta eu ter a meta clara, eu ter data, né? Eu ter indicador, mas se eu não tiver um motivo muito forte. O motivo forte é que vai fazer as pessoas realizarem as suas metas. Tá? Gabriel, um exemplo prático. Quando você vai num fast food, por exemplo, ou um hotel, ou algum restaurante de renome, você entra no banheiro, atrás da porta do banheiro normalmente tem uma escala das pessoas que são responsáveis por limpar aquele banheiro. Então, ele vai lá e preenche, né, quem colocou o desinfetante, quem limpou os vasos, quem passou o pano no chão, e alguém que porventura possa estar coordenando ou cuidando, né, da administração, da gestão de um restaurante grande, talvez possa dizer, mas qual a relevância da gente pôr uma meta de banheiro limpo? Né? Isso pode ser questionado. Então, olha o quanto é importante. Para nós homens talvez nem seja tão relevante, mas para uma mulher entrar num restaurante com um banheiro sujo, ela já se levanta e vai embora da mesa, porque ela imagina que se o banheiro é daquele jeito, imagina a cozinha. Você concorda, Gabriel? Então olha a relevância de um indicador. Né? Aqui a gente está hipoteticamente colocando uma situação de um restaurante. Você deu um exemplo real.
Eu tenho um cliente que é uma rede de salão de beleza. É. Numa pesquisa de satisfação, o item que foi num salão dele mais negativo foi O banheiro. banheiro sujo. Foi o item mais relevante em termos negativos. Olha Entendeu? só. Não Olha só. só, né, a estrutura, a organização, a limpeza, tudo isso. E Mais aí limpeza. É. eles verificaram que tinham que melhorar, entendeu? O Se banheiro. eles Então, investirem no banheiro, olha só aí, né? Se eles um pequeno investirem no investimento, banheiro, melhorar a limpeza, já volta a melhorou ter uma avaliação Você positiva deu um dos exemplo clientes. real, cara. Você imagina em Olha, salão, restaurante, né? O homem já, como você falou, ele não é tão exigente em termos de banheiro, mas a mulher é muito exigente. Né? sem Então, tem dúvida. E lugares quem que você escolhe o lugar tem... para comer, né? Por exemplo, e quem escolhe o É, salão? É a mulher. Então, é. então são detalhes. Por isso que a gente fala que o estudo e a definição, os objetivos são uma coisa e as metas outra. Agora tem que analisar a relevância. Né? Então, o que aparentemente era irrelevante aos olhos de alguém que estava vendo números maiores, né? Ampliações e que, ou estudando o cardápio, né? No caso do salão, estava lá travando parcerias com produtos mais refinados e que estejam mais atuais e negligenciou o banheirinho ali. Ao passo que se tivesse uma limpezinha esmerada, se o tampo fosse de granito bonitinho e tivesse uma espécie de um camarinzinho, pronto, já cativava as clientes que fazem questão de ir ao banheiro de um salão para ver se aquele salão presta ou não presta, né, Gabriel? Isso já vem há algum tempo. Você vê, vou dar um exemplo. Algumas pizzarias, já a área de montar e de assar pizza já tem vidro, já é aberta há muito tempo. Algumas. Para quê? Para que Verdade. você possa ver que há higiene ali, né? Então, eles não E as se escondem mais cozinhas atrás. dos restaurantes mais modernos, todas também costumam ser abertas, Todas inclusive convidando os clientes à visitação, né? para Então visitar. é Então, uma quer coisa já dizer, são moderna isso. então, é Aquela coisa relevante de esse sujeira aspecto, né? escondida não tem mais. Né? É. Muito bacana. E tudo isso Então, passa pelo planejamento, você vê, né? Se tivesse, né, no caso do seu cliente, Gabriel, se ele tivesse planejado, né, ou estudado o mercado que ele vai atuar, aonde, o que ele tem que se preocupar para montar um salão, ele já teria planejado a estrutura diferente, dado um pouco mais de importância para esse item, né? Então, certamente ele não, teria às agora vezes, um desembolso menor, né, e já teria sido mais assertivo lá atrás, não teria tido uma queda na clientela, né? aí, às vezes você tem um banheiro, ele é bem feito, né? É novo, recente, mas você tem que estar olhando, né? Porque as pessoas que limpam podem relaxar. E aí o banheiro é todo bonitinho, mas ele não está adequadamente higienizado, né? Não está limpo da maneira que as pessoas gostariam. Então, sem planejamento, olha só, o caminho a ser trilhado, ele se torna mais exaustivo. Eu vou ter que gastar mais energia, eu vou ter que gastar mais tempo, eu vou ter que gastar mais dinheiro, entendeu? E além de mais, você tem muito mais propensão a prejuízos. Por quê? Você pode E, tomar Gabriel, decisões erradas. Oi, me ocorreu diga. uma coisa aqui agora que é interno, né? Porque assim, você tem uma situação, vamos supor assim, que a pessoa sabe que não vai ter cliente, né? Naquela, sei lá, um momento qualquer que estaria fechado o salão. Então, por esse motivo, não houve a limpeza ali do banheiro. Mas sabe uma coisa que a gente normalmente se esquece? Do cliente interno. O cliente interno, né, que vai estar ali trabalhando e frequentou aquele lugar e viu, vai falar, poxa vida, olha como está sujo esse nosso... Aí, se ele for, por Perfeito. exemplo, alguém que represente venda ou que vai trazer cliente de fora, ele já fala, não vou levar, porque aquele banheiro não está apresentável para o cliente que eu levaria. Então, a gente tem que deixar o tempo inteiro, né, o item que a gente se propuser a trabalhar, tem que estar supervisionando, olhando, verificando, checando, até um banheiro, porque... não só para o teu cliente externo, mas o teu cliente interno tem que ter essa satisfação. Perfeito. Né? E quem são os seus clientes internos, né, Gabriel? Vamos lá, para já pegar o gancho para o que você vai falar. Os clientes internos são justamente os nossos colaboradores. As pessoas que vão estar com você no dia a dia, ombro a ombro, trabalhando. Né? Essas pessoas são as primeiras que a gente tem que encantar. Porque se ele não se encanta, é o primeiro a ir no teu concorrente ou não trazer um cliente para dentro da tua empresa. E ele E o não vai pior encantar o é alguém cliente. pode Né? mal dizer. Exatamente.
Exatamente. Você tem... Então, se o colaborador não acredita na empresa, ele vai acabar prejudicando. Então, às vezes é melhor você perder esse colaborador para um concorrente, deixa ele ir para o concorrente, porque lá ele está melhor do que aqui. Né? Se você não consegue comprometer, não consegue motivar, não consegue engajar algumas pessoas, essas pessoas é melhor até você perder, porque... Né? Agora, claro que às vezes você provoca essa situação, como você falou, se eu não tenho uma condição de trabalho adequada, inadequada, tudo isso vai gerando os estresses, né? Ok? Então, e aí vem de encontro à motivação, né, Gabriel? Porque, vamos dizer, uma vez que você fez o planejamento, né, você se posicionou, você já definiu a cultura da empresa, já definiu onde você quer chegar, já estabeleceu quem vai levar até lá, enfim, já tem uma identidade organizacional, já fez um planejamento participativo ali com seus colaboradores, já definiu os objetivos, as metas, já tem indicadores mensuráveis, né, tangíveis e com tempo definido para você acompanhar. De que vale tudo isso se você não participa os seus colaboradores? Então, aí entra no item motivar-se e motivar os seus colaboradores. Quem vai estar com você ali fazendo a coisa acontecer. Porque se a gente não dá essa devolutiva e dizer, gente, olha, já saímos do zero, já estamos aqui alcançando outros níveis, a pessoa se desmotiva, fala, eu estou trabalhando, e a gente só patina. Então é importante dessa hora de motivação, né? Essa hora do compartilhamento do que se está conquistando, né, Gabriel? Acho que isso também é essencial. E tanto, né, para as empresas como para as pessoas, o que é o produto de um planejamento? É um plano de ação. Então, por que eu planejo? Para eu realizar uma meta. E por que eu realizo uma meta planejando? Porque eu tenho um plano de ação para chegar no objetivo que eu quero. Então, se eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, eu preciso montar um plano de ação para isso. Né? Então, o que é um plano de ação? Gente, aí é que as pessoas ficam assim, pô, mas tem que montar um plano de ação. Plano de ação é uma coisa muito simples. Você vai ter um conjunto de atividades, ações, tarefas, cada um chama de um jeito, de curto, médio e longo prazo, necessários para atingir uma meta. Então, o que você vai fazer? Você vai definir todas as ações, todas as atividades que você tem que fazer para sair da situação que você está hoje e chegar naquela que você quer chegar. E o que eu preciso ter nessa relação? Que informações eu preciso ter? Que dados eu preciso ter? Eu tenho que, antes de eu definir o que eu tenho que ter, eu preciso entender que eu tenho que registrar esse plano de ação. Ah, Gabriel, como é que eu registro? Pode ser numa planilha simples, num caderno, né? Pode ser num sistema de produtividade, existem alguns sistemas de produtividade, né? Nós utilizamos, eu tenho alguns clientes que utilizam sistemas de produtividade. Pode ser um programa simples, né? Tem alguns aplicativos que te ajudam a isso, tem o Trello, uma série de outros, né? E o que deve conter um plano de ação? Em relação ao primeiro passo eu relacionar as tarefas. Então, cada tarefa que eu relaciono, eu preciso associar alguns dados a ela. No mínimo, eu preciso ter o seguinte, quando é que eu tenho que acabar essa tarefa? Porque, às vezes, para eu começar uma outra, eu preciso acabar essa tarefa. Então, preciso ter o quê? Uma coluninha lá. Vamos pensar numa coluna que eu tenho a tarefa. Uma outra coluna eu tenho a data daquela que eu tenho que encerrar aquela tarefa. Quem é o responsável? Que mesmo no planejamento pessoal, às vezes alguém tem que fazer alguma coisa para você. Você depende que alguém faça alguma coisa para você realizar o teu objetivo pessoal. Por então, exemplo, uma gráfica, um fornecedor, né? E você tem que contar com alguém. E ele tem que ter um prazo para ele te entregar, tem que ter alguém para você cobrar e você tem que acompanhar esse prazo. Então, eu tenho lá uma tarefa, eu tenho quando que eu vou concluir essa tarefa, qual é a data, quem é o responsável, né? E como é que eu vou realizar um resumo, um breve resumo do quanto vai custar, né, Gabriel? Então, isso é o mínimo, né? E a situação, eu estou falando no mínimo. Se você tiver pelo menos a data fim, o responsável, como você vai realizar essa tarefa e a situação em cada momento, já é um passo. Agora, o que eu posso ter mais? Aí vem o que você falou. Quanto vai custar? Será que eu tenho dinheiro para pagar aquilo que eu vou ter que fazer lá na frente? Então, eu caminhei 60% da minha meta.
Aí eu parei agora numa atividade que ela me custa um valor que eu não tenho disponível naquele momento. E aí? Acabou, você vai Então, por isso que travar ali. a riqueza e a importância do planejamento, né, Gabriel? Nós começamos falando do planejamento estratégico, né, com objetivos táticos e estratégicos, e agora a gente está falando de planejamento financeiro, né? Então você vê a importância da gente ter... Aí estava falando das ferramentas, me ocorreu que existe uma ferramenta que acho que nem deve estar sendo atualizada mais, que é o MS Project, né? Eu sei que já lançaram Canvas e uma série de outras ferramentas, mas eu gosto muito Não, ainda desse esquema para gerenciamento de projeto, porque uma coisa bacana que o MS Project faz, ele te dá a linha crítica de sucesso, né? Que seria o quê? Quais são aquelas atividades que você está listando, que você está colocando bem aí, né? Entrando um pouco em gerenciamento de projeto, né, Gabriel? A gente está falando de planejamento e não tem como você falar de planejamento sem você passar pelo gerenciamento do projeto em si. Então, como o Gabriel colocou, que a gente vai elencar quais são as atividades que vão ser realizadas numa coluna. Você vai elencar qual que é o prazo limite para execução de cada coluna, né? Aí nós temos que apropriar quem são as pessoas que serão as responsáveis, né? Se vai ser um time, se vai ser uma única pessoa, quem é o responsável por aquela atividade, quem vai ser cobrado se aquilo não for realizado. Então isso tem que constar no planejamento que vocês vão fazer, né? Dentro do gerenciamento de projeto. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que aí você vai linkar, é quase como construir uma casa, né? Vamos supor, você não pode começar pelo telhado. Né? Você precisa fazer primeiro a terraplanagem, depois você vai fazer a fundação, depois você vai começar a fazer as alvenarias, enfim, vai começar a edificar. Não dá para você primeiro colocar tomadas sem você ter parede. Então, estou falando uma coisa bem óbvia, para a gente pensar que todo projeto, né, pessoal ou de uma empresa, ele tem etapas que têm que ser cumpridas. E não tem como uma etapa 2 ser realizada antes da etapa 1. Muitas vezes tem. Né? Então, por isso que se planeja, por isso que a gente tem que ter o gerenciamento do projeto. Então, e aí, quando você determina qual atividade tem que ser realizada antes da outra, isso chama priorizar, né? Então a gente já elencou as atividades que têm que ser realizadas. Né? Vamos atribuir o custo de cada atividade, né? Pelo menos estimativa. Prazo, quem vai cuidar dela? Eu acho que é essencial nós priorizarmos as atividades. Então, você elencar qual que é a primeira que tem que ser realizada, qual que é a segunda que tem que ser realizada, certo? E aí você vai dizer, por exemplo, quando você chegar lá na quarta, sexta, vai dizer, essa atividade 4 ou 5 não pode ser realizada sem que as outras 3 ou 4 estejam prontas antes. Então isso é planejar, isto é planejar. E o Gabriel estava entrando num ponto fundamental aqui, que é, tá bom, agora chegou a hora de eu colocar o meu telhado. Eu não tenho dinheiro, eu não planejei as finanças, eu não pensei no fluxo de caixa, que é fundamental para um projeto. Você tem que saber quanto você vai receber de dinheiro, quanto vai sair de dinheiro ao longo do teu projeto, para quando você ter aquele desembolso planejado, você já tem aquilo em caixa. Né? Então isso também faz parte de um planejamento estratégico. Né, Gabriel? Vamos lá. Essa dependência de tarefas, imagina isso na minha cabeça. Como é que eu consigo definir todas as tarefas, as atividades que eu tenho que desenvolver para uma meta, colocar elas em sequência, quais são aquelas que podem ser desenvolvidas em paralelo ou aquelas que são dependentes de outras. Né? O fluxo de caixa financeiro, como você falou, tudo isso na cabeça, dá para guardar? Não dá. Sinto muito. E você falou num ponto que é o responsável, né? Quem é o responsável? Eu vejo muito quando eu monto o planejamento, principalmente de empresas, quando a pessoa está lá listando as atividades, ela põe assim, responsável. A, fulano B e fulano C. Acabou, cara. Você vai cobrar de qual deles? Então, se você tem várias pessoas que participam da tarefa, eles são participantes. Agora, quem é aquela pessoa que você vai cobrar? Quem é aquela pessoa que tem que responder para você como é que está andando aquela tarefa? Tem que ter uma única pessoa, entende? Então, se você tem essa situação, você abre uma coluninha participantes, vai participar o Gabriel, o Walter, o Pedro, legal. Agora, quem é que é o responsável por entregar essa tarefa? É o Gabriel, é o Walter ou é o Pedro? Ah, é o Walter, beleza. Então eu vou cobrar do Walter. Hein, Gabriel? Então acontece muito isso. Oi. Uma coisa que a gente escuta muito em grande corporação ou em atividades assim que demanda uma hierarquização assim maior, que você tem que ter lideranças e assim níveis de equipes diferentes, fala-se muito que filho feio não tem pai.
né? Não Então, tenho. quando dá tudo certo, Isso é aí isso que não o é meu, Gabriel está não. colocando. Quando dá tudo certo, tudo bem você ter 3 responsáveis. Agora, quando deu errado, gente, vai cada um para um lado, é um apontando o dedo para o outro. Então você não sabe de quem é responsabilidade, não vou chamar de culpa, porque eu acredito que a pessoa erre tentando fazer o seu melhor, né? Sim. Mas é fundamental isso que o Gabriel está colocando. Então tem que existir um responsável, independente de quem falhou dentro daquela equipe, daquela célula de trabalho, né? Aquele será o penalizado, será o responsável, é o cara que teria que ter visto e não permitido que acontecesse a falha, certo, Gabriel? Por isso que tem os líderes, né? Os gestores, Exatamente. né? Justamente para isso. Ele, Eu eles não ganham a estou mais lembrando agora, pouco, é porque aumenta a responsabilidade, né, Gabriel? lógico, eles têm que cuidar de um time, né? Eles têm que cuidar, eles têm que ser responsáveis por todas as tarefas daquele time, não só É isso pelas aí. dele, né? É isso aí. Então, que mais que eu poderia ter também no meu plano de ação, né? Por que fazer? Quando eu coloco o porquê fazer, eu começo a ver a importância de fazer aquilo. E eu posso descobrir que eu estou colocando tarefas ali que eu não precisaria colocar. Por que eu vou fazer isso? Hã? Hã? Não sei bem, será? Então tira isso do teu plano. Então é uma forma de você validar o quanto vai custar. Uma outra coisa que você pode se preocupar quando você faz o plano é quais são os fatores limitantes que eu vou ter ao longo do projeto. O financeiro é um fator limitante? Pessoas é um fator limitante? A minha disponibilidade de tempo é um fator limitante? As E olha pessoas onde que... entra o bacana de planejar, Gabriel. Você está me colocando isso, eu estou enxergando isso na minha cabeça. A hora que você coloca no papel o que você sonha, né, que seria o teu desejo, o teu anseio, e a hora que você cruza com a tua possibilidade, aí eventualmente você pode dilatar esse prazo. Não tem nada de errado nisso, você está Não, planejando. Então quando você não. está planejando, se você planejava fazer em 1 ano e vai ter que fazer em 5, estou aqui conjecturando, significa que você vai fazer aquilo caber dentro do teu orçamento, mas não que você não vai realizar. Certo, Gabriel? Isso é Perfeito. o que o planejamento te proporciona. Evitar surpresas futuras. Não que elas não vão ocorrer, porque é tão difícil prever tudo, né? Mas quando você Não, não planeja, prevê. você busca eliminar o máximo de possibilidades de falhas futuras, né? Quem previu o Covid-19? Fala para mim, Gabriel. Perfeito. Ninguém, né? Né? E não é Ninguém. só o Covid-19, né? Todo dia, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu falo com as pessoas que eu dou mentoria e tal, pensa que você, de manhã, quando você acorda, você, né, eu tenho lá a minha rotina de criar energia e tal. Mas pensa o seguinte, que você, ao longo do dia, você vai encontrar diversas barreiras que vão cair na sua frente. Quais são? Eu não sei. Elas vão surgir. Então, eu tenho que estar preparado para enfrentar essas barreiras. Se eu tenho um planejamento estratégico, se eu tenho um planejamento pessoal, quando surge uma primeira barreira, eu falo, opa, peraí, o que eu preciso fazer para eu conseguir chegar onde eu quero? Entende? Agora, se você não tem um plano, você vai esbarrar no primeiro obstáculo e vai o quê? Parar. Parar. E pega Quantas esse link, pessoas, Gabriel. É, eu quantas pego esse link para te pessoas fazem um falar. plano Exato. e Coloca, por fazem um favor. plano e param, né? Porque aí eu falo assim, aí, trazendo para o pessoal, você colocou bem, né, no caso de fazer um planejamento pessoal, se a pessoa não se organiza, né, que aquilo que você colocou logo no começo da live, você falou, poxa, você sonha fazer alguma coisa e não faz por quê? Né? Eu sonho sei lá, ganhar massa muscular, tá bom, e olhando Netflix sentado no sofá, você está sonhando ainda então quer dizer, planeja, né? E planejar seria o quê? Quais são os passos que eu preciso fazer para ganhar massa muscular? Tenho que mudar a minha alimentação, tenho que mudar meus hábitos de exercícios físicos. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, nós estamos saindo um pouco agora do corporativo, falando do pessoal. Só que tem que ser realista, né? Usando ainda esse exemplo de quem quer treinar, você imagina, o cara quer tomar uma pílula e transformar-se no Rambo, né? Ou as mulheres, por exemplo, tomar uma pílula e ser a Pamela Anderson amanhã. Não dá, gente, não dá. Para isso que existe planejamento, tem um passo a passo a ser seguido, né? Então tem que ser realista, tem que ser realista. E aí, vindo de encontro ao que o Gabriel estava falando, tem que ter uma melhoria constante. Então, evoluir os pontos fracos. Eu acho que isso é essencial também. Quanto mais autoconhecimento a gente tem, e aí a gente volta a falar do nosso treinamento, liderança assistida pelos cavalos, que volta a falar de competências. Então, até dentro desse item planejamento,
quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você sabe sobre você, né? Ah, eu tenho uma voz ruim, eu não gosto de falar em público, eu sou tímido. São fraquezas. São fraquezas que podem ser trabalhadas e melhoradas. Então, uma melhoria constante, você evoluir os pontos fracos. E mais que isso ainda, você conhecer os recursos que você tem. Os recursos, as forças, as coisas que você tem de bom. Poxa, eu tenho uma cara boa, as pessoas gostam de me ver no vídeo, enfim. O que você tem de bom? Né? Eu sou muito leve, eu corro muito. Tá bom, são características boas porque você quer fazer, ótimo. Então, enaltecer esses pontos positivos e trabalhar as fraquezas que tem, faz parte de um planejamento. Só que para isso tem que ter o quê? Foco. Então, só para pegar esse ganchinho do Gabriel e falar, poxa, porque no primeiro grão de areia vai parecer uma montanha, eu vou desistir do meu projeto? Não. Para isso tem que ter um propósito forte. E propósito forte, a gente falou lá no começo da live, é aquilo que te tira da cama todo dia com vontade de realizar, com vontade de ver aquilo acontecer. Então não adianta você se propor a fazer alguma coisa se você não tem um propósito, né? Então, coisa simples. Por que a pessoa vai todo dia na frente do espelho para escovar o dente? Porque quer ter o dente limpo, quer ter o dente sem cárie até o final da vida. Entendeu? Então isso é um propósito. Agora isso você faz como hábito, isso se torna um hábito positivo. Eu sempre bato muito nessa tecla dos hábitos, porque a gente fala, a pessoa volta lá e não vai fazer nada do que estamos falando. Então, só para fixar um pouquinho, né? A gente tem que ter uma automotivação. E essa automotivação começa lá atrás, no tema que nós estamos falando hoje, que é o planejamento, que é você saber o que você quer. Então, quanto mais autoconhecer-se, quanto mais você se conhece, mais facilidade você tem de elaborar um projeto. Mais facilidade você vai ter de ter um propósito mais claro. Mais facilidade você vai ter de se tornar um líder. Então, a gente já está linkando com o nosso treinamento, né, Gabriel? Então é importante as pessoas também entenderem o seguinte, o que o plano de planejamento pode te ajudar? Quando você montar um plano de ação para atingir um objetivo, realizar um sonho, você vai ver o seguinte, quanto é que vai me custar financeiramente, de sacrifício, o que eu vou ter que abrir mão, tudo aquilo para eu atingir esse sonho. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto a dedicar minhas horas de sábado e domingo para isso? Estou disposto a deixar de assistir a novela? Eu estou disposto a abrir mão de um gasto para que eu possa pegar esse dinheiro e reverter em prol do meu sonho? Então, quando você lista tudo isso, você tem a oportunidade de olhar e falar assim, eu vou pagar esse preço ou não vou? E aí muitas pessoas desistem. Então, quando você não faz esse plano, você vai desistir no meio do caminho. Então, se não quer, desiste logo no início. Ei, Gabriel, então, isso não é um sonho para você. O final de mais um ano, e tem o Marcelo, 67 Marcelo, está colocando aqui, Marcelo Arruda, deve ser, está colocando, não pode ser as velhas promessas de ano novo, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de beber, esse ano... Falar é fácil, eu quero ver fazer. Então, e que no final do ano, quando todo mundo está comovido, né, aquela coisa de se reunir com a família, né, de fazer, enfim, tem todos aqueles agradecimentos, cada um na sua fé, todo mundo, poxa vida, esse ano eu vou fazer tudo diferente, né? E quando vai ver mais um ano se passou e ninguém realizou, muito menos de um terço do que se propôs, né, Gabriel? Aí se tiver um planejamento posto no papel, nem que seja na caneta Bic, no papelzinho branco, né, o planejamento é uma coisa que você fixa lá na tua geladeira ou no escritório, para você ver diariamente aquilo, para aquilo te cutucar de fato, falar, caramba, mais um dia que você não vai mexer com isso, mais um dia que você não vai trabalhar naquilo que você diz sonhar, né, você não vai realizar o seu propósito, tá bom, então o que você está fazendo aqui no mundo? Você vai, então tá bom, vai lá trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro, entendeu? Vai lá e volta, quando você voltar, a tua filha já está maior do que você viu ontem, e assim vamos que vamos. Então, gente, a gente passa mais tempo trabalhando, né, do que fazendo qualquer coisa. Então, se a gente não está alinhado com o que a gente deseja, com aquilo que a gente ama fazer, a gente está perdendo tempo de vida. Né? Então, acho que a gente tem que ter propósito. E outra coisa que a pessoa tem que entender é que ela tem que ter um número limitado de objetivos, né? Naquele final do ano, quando você faz a listinha, tem gente que faz uma listinha com 10, 12. Você vai conseguir realizar tudo isso num ano? As empresas não conseguem.
Ó, eu aprendi muito isso na Ambev, né? E quando eu trabalhei na Ambev. A Ambev, ela definia 5 grandes metas por ano. Acabou. Ah, mas vamos fazer mais isso. Não, são essas aqui, ó. São metas importantes, as mais importantes são essas. Então, você tem que ter um número de metas também, de objetivos, que você consiga realizar naquele ano. Porque senão, vai ficando, vai ficando. Quer ver uma coisa que eu oriento as pessoas a fazerem, que funciona muito legal, e é muito simples, né? Você pega, vamos falar agora do final do ano, você quer definir o que você vai fazer no ano que vem, o que eu quero realizar no ano que vem. Pega uma folha de cartolina, pega lá umas revistas, chama seus filhos e define lá quais são os seus objetivos e começa a recortar coisas, figuras que representem aquilo, né? Teus filhos vão cortar com você, vira até uma brincadeira. Você cola isso na cartolina e põe essa cartolina em algum lugar que todo dia de manhã você olha. Então, por exemplo, o banheiro. Né? No meu armário do banheiro, quando eu abro, lá para pegar para escovar dente, não sei o que, está lá a cartolina, com as coisas que eu quero fazer esse ano. Entendeu? Então, aquilo ali vai te mostrar, putz, eu não consegui fazer nada até agora, cara. Meu Deus, o que eu... Entendeu? Então, são coisas que ajudam você a realizar a sua meta. Não defina muita meta, seja tranquilo, define aquilo que você é capaz de realizar. Sabe, Gabriel, quando a gente está trabalhando aqui a equitação, eu falo para as pessoas, para os alunos, para quem está aqui montando, eu falo assim, olha para onde você está indo, né? Porque parece que a orelhinha do cavalo ali tem um ímã, né? As pessoas veem aquela orelhinha ali bonitinha e ficam olhando para lá ou para o chão, como se tivesse que se preocupar onde que o cavalo vai pisar, né? E por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para onde a gente está indo, o corpo já fala, sem que a gente se preocupe, né? Nossa memória muscular, então quando você olha, você já se mobilizou e já deu a mensagem para o cavalo que precisa para saber aonde você precisa ir. Sabe? Então, por vezes a gente faz um exercício aqui que a gente chama da dinâmica do centauro, né? E nessa dinâmica do centauro tem todo um passo a passo, uma respiração e tal. E chega um ponto, né, que a gente remove, olha eu já falando, a gente remove a cabeçada do cavalo e a pessoa consegue se deslocar dentro do picadeiro e passar por onde ela deseja, só simplesmente por usar o seu corpo, né? Porque ela não vai estar ali de posse das rédeas, né? A resposta do cavalo pode ser menos imediata do que você está com uma embocadura, um bridão, um freio bridão, mas a coisa acontece, né? Então esse vínculo acontece, né? Então vem bem de encontro ao que você está falando. Se a gente tem ali visualizado, né, os nossos anseios, os nossos sonhos. Hoje, por exemplo, eu estava navegando e entrou para mim ali uma propaganda de Cartagena. Falei, Cartagena, caramba, que lugar lindo. Eu já comecei a namorar, né? Então, assim, daqui a pouco eu já coloco uma imagenzinha de Cartagena na minha cartolina, entendeu? Porque mais dia, menos dia, assim que acabar essa loucura, estarei eu lá em uma das praias de Cartagena, entendeu? Então, a gente tem que pôr essas metas. E como o Gabriel colocou bem também, a gente tem que ter metas de curto, de médio e de longo prazo. Que é para a gente não perder o norte, né? Para a gente se manter motivado e mobilizado. Porque assim falam, né? E isso é uma verdade, a gente vê que é cíclica a coisa, né? Tudo é cíclico, né? A natureza, essas secas que a gente enfrenta é cíclica. Quando a gente vê chuvas também em excesso são cíclicos, enfim, e aí a política inter atrapalha tudo isso. Mas onde eu quero chegar? Se você não se automotiva, né, a vida faz isso por você. Então, se você não busca um desafio pessoal por si, né, você será desafiado pela vida de alguma maneira, né, ou alguma coisa te acontece para te tirar ali da zona de conforto. Então, não espera bater um carro, não espera sofrer um acidente, não espera que alguém precise de você para se mexer, né? Se você já pode produzir, já pode fazer alguma coisa pró-humanidade, para os outros, enfim, mexa-se, né? Essa é uma das coisas que planejamento também servirá para, né? Porque você pode planejar ajudar alguém, você pode planejar fazer o bem, você pode planejar, né, preencher teu tempo ao invés de ficar vendo pornografia ou lixo na TV aberta, entendeu? Dá para você produzir, fazer leituras edificantes, né? E se mobilizar no sentido de a gente fazer uma terra melhor. Que esse é o meu propósito, né? De deixar essa terra melhor tanto para as pessoas quanto para os cavalos. Isso a gente só consegue fazendo a transformação indivíduo a indivíduo. É um trabalho de formiguinha, mas é muito gratificante. Eu tenho
uma coisa que eu faço, para quando as pessoas falam assim, né, elas querem atingir um objetivo, então tem dificuldade, me procuram, e eu pergunto para elas assim, como é que está a tua vida? Está planejada? A tua vida está organizada, está estruturada? Tá, pô, minha vida está ótima, só que eu estou com dificuldade. Aí eu falo para ela o seguinte, faz uma lista para mim agora de tudo aquilo que você precisaria ter feito, que você ainda não fez, que te incomoda. Ou que incomoda as pessoas que vivem com você. Aí o cara começa a fazer uma listinha, arrumar a gaveta, a roupa, não sei o quê, o chuveiro que está pingando, o chuveiro que não está saindo água, não sei o quê. Olha a lista, eu tenho certeza que se todos nós fizermos, grande maioria de nós vai ter mais de 10 coisas nessa lista. Então é uma forma de você começar a planejar, planeja essas pendências que você tem, tudo isso que você tem que fazer, que te incomoda e você não está fazendo. Né? Então, coisas que você tem pendência, que todo dia vão te cobrar, né? Tua esposa vai te cobrar, teu marido vai te cobrar. É isso que eu ia te falar. Muitas vezes não te incomoda, mas incomoda quem está com você, né? Então faz logo esse negócio, planeja esse negócio e faz logo, meu. É isso aí. Você gasta menos tempo. Né? Gasta menos tempo fazendo que todo dia ouvindo a reclamação. Muito, né? É muito legal. Faz essa listinha, Walter, você vai ver. Se eu fizer hoje, eu tenho. A minha não está zerada, não. De ninguém está zerada. Mas você tem que ir diminuindo, né? Bom, era isso aí. Não, muito bacana, muito bacana. Alguém tem alguma colocação? A Fernanda colocou aqui que concorda que a gente faça hoje, não amanhã. Isso eu acho que é para a vida, né? A gente deixar para fazer amanhã. Você já deixou de viver, você nem sabe se está vivo amanhã, né? Não tem, Walter, não tem como... A gente podia, numa próxima live, já me vindo agora, né? A gente até falou sobre isso, sobre meta, né? Bastante. Mas eu até tenho um e-book sobre isso, mas a gente podia trazer isso para a live. Quem também quiser, me manda uma mensagem que eu disponibilizo esse e-book, né? Ele é cobrado, pode mandar para mim. Não cobraria nada. Que seria o seguinte, quais são os obstáculos que nos fazem impedir de atingir uma meta? Eu acho que é legal, porque a gente faz um planejamento às vezes, né? E a gente tem dificuldade de atingir, porque existem alguns pontos que são obstáculos que a gente não se preparou para eles, ou não prestou atenção que eles existem. Tá? Então, eu acho que no meu book eu falo de uns 7 obstáculos. Então, a gente podia trazer isso para uma próxima live, falar quais são as dificuldades que a gente tem para realizar um objetivo, uma meta, um plano de ação, e até as pessoas podem, se quiserem mandar algumas perguntas para a próxima live, manda aí para você. Eu tenho essa dificuldade aqui, eu tenho essa, eu não consigo por causa disso. E a gente troca informações sobre isso, podemos discutir bastante sobre isso. O que você acha? Acho ótimo. E, Gabriel, olha, só um exemplo, né? Que eu falo assim, quando a gente está falando aqui de as pessoas buscarem desafiar-se, né? Um exemplo que eu tenho em casa aqui. A Paty não gostava de mídia social, de aparecer em vídeo, nem nada disso, né? Você vê que a gente, quando dá uma provocadinha, hoje ela atende online. Né? A Paty, quem não sabe, é minha companheira, ela é nutricionista clínica, e hoje ela se vê na obrigação de fazer isso que estamos fazendo aqui, é um atendimento online, né? No caso. Aqui a gente está fazendo uma live, é uma pegada um pouco diferente, mas lá também existe o atendimento até de grupo. Então é tão assim, quando você se desafia, você começa a perceber a tua capacidade, né? Você começa a ver que é capaz de fazer mais do que achava que podia. Então isso vem de encontro, mais uma vez, a nossa liderança assistida pelos cavalos, né? E essa colocação do e-book do Gabriel, a gente trabalha competências, né? A Fê Cris Pereira está falando, hein, Walter? A Fê Cris Pereira está falando, vou fazer para o Carlito. O Carlito é o marido dela. Então ela deve estar com alguma pendência aí que o Carlito deve estar cobrando. Então ela já vai fazer. Boa, maravilha, maravilha. Então, que maravilha. Tá bom. Bom, mais alguma colocação, Gabriel, que você queira pôr? Não, eu te mando o e-book, né? Se alguém quiser esse e-book, que a gente pode falar sobre ele na próxima live. Se alguém quiser, me manda aí, manda para você uma mensagem e eu disponibilizo aí sem custo nenhum. Tá bom? Agradecer a Fernanda, agradecer minha cunhada, a Adriana, que
está aqui também com a Iva, contando histórias, a Aninha, que está com a gente até o final aqui. Quem quiser sugerir uma pauta, né, não para a próxima, que o Gabriel já está sugerindo, mas para uma outra quinta-feira, é só escrever para a gente também no WhatsApp. A gente tem divulgado sempre, mas não custa, né, Gabriel? Nosso WhatsApp, o meu é 11 98331 5095. Quem quiser mandar alguma sugestão, tirar alguma dúvida, mandar uma pergunta, Gabriel, fala o seu por gentileza. 14 99735 9711. Maravilha. Quem tiver dúvida ou quiser colocar algum tema para a gente trazer aqui para a pauta, quem tiver alguma sugestão. Eu já tenho uma outra meta, vou compartilhar aqui publicamente no nosso novo CTE, no nossa nova área. Eu pretendo ter o acesso à internet também nas áreas de pista, de forma que a gente consiga fazer algumas lives desse tipo aqui, do picadeiro, do redondel. Então a gente pode começar a mostrar um pouquinho na prática, né, como acontece essa mágica aqui, como acontece a transformação que a gente tanto fala aqui nas salas de live que a gente tem usado, né, Gabriel? Muito legal. E quero te agradecer. Te agradecer mais uma vez por mais um tema bacana, por mais um desenvolvimento legal. Estou louco para ver esse e-book. E quinta-feira que vem nos vemos. Se puder escrever, só para não deixar perder esse tema, já mando lá para a gente colocar na nossa nova chamadinha. Quinta-feira que vem, mesmo horário, 17 horas, contamos com vocês aqui. Muito obrigado e até lá. Gratidão a todos aí. Quinta-feira estamos aí de volta, batendo um papo aí bem gostoso. Um abraço a todos. Valeu.